Olá! Começando mais um IDCast, hoje a gente está recebendo aqui 2 convidados especiais para falar de um assunto que está em alta: arboviroses. Você já ouviu falar sobre dengue, chikungunya? Ou já sentiu na pele o que é passar por essas patologias? Hoje nós temos um bate-papo muito importante. Eu, Isabela, doutora Carliana, nutricionista, doutor Guilherme, reumatologista, vamos falar sobre a ação da equipe multidisciplinar no tratamento e na reabilitação de pessoas que tiveram arbovirose. Mais um IDCast realizado pelo grupo IZD, ID, CRTI, Centro de Reabilitação e Treinamento Integrado, ID Capacitação. Olá, meus convidados. Doutora Carliana Piva Guerra é nutricionista, formada pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional pela Faculdade Gama Filho e pós-graduada em Nutrição Esportiva e Funcional pelo Instituto Valorize. Dr. Guilherme da Silva Campos é natural de Vargem Alegre, formado em Medicina pela Universidade Gama Filho, residência em Clínica Médica pelo Hospital Central do Exército, onde se tornou primeiro-tenente, residência em Reumatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, titulado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, e hoje trabalha no Hospital Márcio Cunha, desempenhando as funções de reumatologista, hospitalista e intensivista. Olá, bem-vindos. Olá. E eu vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho e falarem se vocês já tiveram a experiência na pele de terem aí contraído alguma dessas arboviroses. Então, inclusive, nesse momento, eu estou tratando chikungunya. Eu tive há mais ou menos uns 60 dias atrás, mas, juntamente com o doutor Guilherme, agora estou fazendo esse processo para não deixar cronificar. Já estou me sentindo muito melhor, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, Isabela. Para mim foi uma grata surpresa, né, chegar aqui e encontrar a Carliane aqui. Não sabia que seria ela, né? A gente teve uma consulta recentemente, conversamos bastante sobre várias situações aí da arbovirose, e praticamente parece que foi uma prévia, né? Então, assim, eu agradeço muito de poder vir aqui falar de reumatologia, de questões reumatológicas, junto de uma fisioterapeuta, de uma nutricionista, para a gente abordar muito sobre essa questão da multidisciplinaridade na reabilitação desse paciente. O reumatologista sozinho não vai resolver o problema dos pacientes. É importante a gente ter esse bate-papo para tentar elucidar isso para o pessoal de casa, né? Da importância da multidisciplinaridade, não só na questão do chikungunya, mas nos outros distúrbios osteoarticulares aí que a reumatologia tem que tratar. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse surto aí que vem gerando um desgaste para a maioria das pessoas, afastamento laboral, e, principalmente, o que me preocupa muito, que muitos dos pacientes que vêm tem um desânimo mesmo, que eram pessoas extremamente ativas e que, do nada, prender um cabelo, pentear um cabelo é um sacrifício. Então, isso me relembra assim, em fevereiro do ano passado, quando eu atendi os 2 primeiros casos de chikungunya, passou na minha cabeça tudo isso que você falou. Porque eu vivi o surto de chikungunya em 2015 e 2016 no Rio de Janeiro, e depois, em 2018, aqui no Vale do Aço, teve um surto não tão intenso igual esse que a gente está vivendo agora. E, em fevereiro, eu fiz questão de gravar um vídeo tentando alertar justamente por tudo isso que você falou. A arbovirose, especificamente a chikungunya, ela traz um prejuízo pessoal enorme do ponto de vista funcional, psicológico, e vai trazer um prejuízo muito grande do ponto de vista econômico. Por quê? Esse paciente vai colocar atestado, ele vai faltar ao emprego, ele vai deixar a empresa dele na mão, né? A gente passou por isso em situações próximas, onde empresas praticamente não tinham funcionário para trabalhar em um dia, por incapacitação desses pacientes. E isso, a longo prazo, vai gerar um prejuízo, às vezes, financeiro para o Estado. Por quê? Parte desses pacientes que cronificam, às vezes, vão ter que acabar sendo encostados pelo INSS. Uma outra parte pode evoluir com uma doença autoimune desencadeada por chikungunya e levar esse paciente a ter que fazer uso de medicamento de alto custo. Então, ou seja, é uma doença prevenível,
se você tiver ali aquela questão onde o cidadão assume a responsabilidade de checar o quintal dele e o Estado faz a parte dele, você vai prevenir um prejuízo econômico e emocional muito grande. Então, é exatamente isso que você me disse. O paciente ele vai ter um sintoma de dor que vai gerar incapacitação, ele não vai conseguir executar, isso vai trazer para ele uma sensação de impotência, isso vai mexer com o psicológico dele, e além dessa parte da incapacitação articular, tem a questão da fadiga pós-viral, que pode vir acompanhada. Às vezes ele vai melhorar a dor articular, mas vai ter uma sensação de fadiga persistente, e uma parcela desses pacientes, por mais que eles melhorem a parte articular, o emocional ficou tão abalado que esse paciente vai acabar precisando de um suporte psicológico aí mais adiante. Eu tenho notado isso na prática, né? Aqui a gente tem o nosso centro de reabilitação, onde a gente trabalha com isso. E, assim, aumentou muito a procura por esses pacientes pós-chikungunya, principalmente. E, assim, às vezes a gente vê que, durante o próprio atendimento, eles falam: não estou aguentando mais ficar assim, nossa, para tomar um banho é uma luta, eu estou precisando de ajuda, e eu tenho filho, ou eu dependo do meu trabalho, eu trabalho por conta própria, então eu estou deixando de produzir. Então, isso causa um desgaste muito grande, né? E aí a pessoa, além da limitação física, ela começa a ter, de fato, uma limitação psicológica. Sim. Né? E isso afeta não só essa pessoa, mas a casa inteira, a comunidade inteira. Então, assim, eu acho que nós, como profissionais da saúde, a gente tem que pensar nesse global, né? Que é tão importante. Então, a gente falou muito de chikungunya até agora. Eu queria que você explicasse para a gente o que são as arboviroses e o que compete dentro das patologias que a gente tem mais encontrado por aí. Então, as arboviroses são grupos de vírus que são transmitidas pelo picado dos artrópodes, né, no caso dos mosquitos. Então, vai ser a dengue, a zika, a chikungunya, tem outras doenças também que são transmitidas, febre amarela, tudo isso está no grupo aí das arboviroses. Dentre as arboviroses, a gente vê que a febre amarela ela tem uma letalidade maior, né? A gente teve um surto de febre amarela em 2017 aqui, que eu tive a oportunidade de trabalhar, foi uma experiência única, mas, ao mesmo tempo, muito triste, porque nós tivemos muitos óbitos por uma doença que já estava erradicada no Brasil. Então, vale a pena ter isso como exemplo do tanto que a vacina é importante para você prevenir surto de uma doença que pode, se ela não gerar óbito, gerar incapacitação. A dengue, ela tem a questão da dengue hemorrágica, pode ter uma letalidade maior, mas eu acho que, economicamente e pessoalmente, a chikungunya tem um impacto muito maior. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que já teve dengue. Eu sofri muito durante 10 dias, mas depois que passou aquele período, a minha vida voltou ao normal. Eu tive Covid, passei ali, fiquei um tempo com febre, dor no corpo, tossindo, passou e eu toquei a minha vida normal. Mas você não vê essa resposta nos pacientes com chikungunya. Então, esse paciente com chikungunya, essa necessidade de se fazer uma prevenção, tanto de combate ao vetor, de se proteger com repelente, desenvolver uma vacina, ela é muito importante para que essas arboviroses, como a dengue, a chikungunya e a febre amarela, não voltem mais a causar danos na população. É triste para a gente que é profissional da saúde ver que, de tempos em tempos, doenças como a dengue e a chikungunya vão retornar por uma falta de vacina, por uma baixa de guarda da população, que acha que nunca vai pegar, e do próprio Estado também. Então, assim, a gente não pode também só cruzar o braço e ficar culpando as autoridades, enquanto a gente não faz o nosso no dia a dia, ali no nosso quintal, todo dia, né? Não cobra isso do vizinho. A gente tem mania sempre de apontar o dedo. E você vê muito isso quando você tem uma família que pegou chikungunya. Aí, vamos supor, tem 5 pessoas naquela família. A esposa está ruim, o filho está mal e o marido está assim: eu não peguei ainda não. Esse pessoal aí está muito frouxo, porque esse tem não é assim não. Aí passa 2 semanas, ele pega. Aí ele vai chegar lá: doutor, não sabia que esse negócio era assim não. Então, assim, as pessoas duvidam da potência da incapacitação da doença. Aí, depois que pega, que é contaminado, quer correr atrás do prejuízo. Então, assim, o que eu falo com as pessoas é o seguinte: é prevenir. A partir do momento que você foi picado, começa um cronômetro ali de incertezas.
Isso vai piorar a ansiedade do paciente, porque ele vai ouvir cada coisa, ele vai recorrer a mais diversas terapias aí que o mercado oferece, vai gerar uma ansiedade absurda nesse paciente, e vai ficar assim, todo dia de manhã que ele acordar, ele vai ficar assim, gente, será que vai ser 2 anos assim? Gente, será que vai ser assim? E nem os médicos vão saber responder isso para o paciente, que vai depender, cada caso é um caso. Ótimo, é isso mesmo. Eu senti isso, inclusive, na minha pele. Eu recorri até aquele remédio milagroso da freira para ver se funcionava, porque era muita dor, gente. Mas esse seu depoimento ele é muito importante, porque assim, uma coisa é você tratar o sintoma, outra coisa é você tratar a doença como um todo. Então, vou te dar um exemplo. Se você pega um paciente com lúpus, com artrite reumatoide, e dá para ele 20 miligramas de prednisona, ele vai voltar a fazer tudo, de um dia para o outro. Mas você não está tratando a doença, você fez um tratamento sintomático. Não, e mascarava a sensação de dor completamente. Parecia realmente um milagre da freira, gente. Mas daqui uma semana voltava aquele monte de dor do mesmo jeito, incapacitante. Então, era assim, mascarou o sintoma, mas não estava tratando. E aí te dá essa sensação de segurança. Você fica assim, pô, isso não vai passar, isso não vai melhorar. E aí vai gerando esse grau de estresse, assim, você deixa de produzir, te gera um estresse muito grande, e isso repercute na família, igual a colega estava conversando com a gente aqui mais cedo. A mãe teve chikungunya. Então, ela tem que parar um período do dia dela para lá dar uma assistência para a mãe, porque a mãe não está conseguindo fazer nada. Então, assim, a mãe está sofrendo ali, a filha tem que deixar de fazer alguma coisa para lá, deixar de produzir para lá dar esse suporte, porque é a mãe dela. Então, e aí o filho pegou também, tem que dar um suporte para o filho. Então, assim, isso gera uma cadeia de estresse, de resposta na família, que é igual uma resposta inflamatória, como diz o... Todo mundo acaba sendo acometido. E a chikungunya, ela pode pegar articulação, nervo, e pode até a pessoa da família que não pegou está acometida no meio. Está acometida, é gigante. Para a gente falar um pouquinho sobre, né, a chikungunya, e aí eu queria que a doutora Carliana falasse um pouquinho a respeito da alimentação. Por quê? Principalmente, a gente ouve muito dizer isso em relação à dengue, mas, né, nos pacientes com chikungunya também acontece. Alimentação. Eu não sinto gosto, não estou conseguindo, estou ficando nauseado. E a hidratação é muito importante nesse processo também. Então, assim, o que é essa falta de apetite e o quanto que isso impacta? Tem alguma coisa que o paciente pode fazer para tentar minimizar os danos? Claro. Primeiramente, é importante você estar se hidratando muito bem. No mínimo 50 ml por quilo de peso. Você vai fazer essa continha para você se hidratar adequadamente. E é para mais, gente. Às vezes você vai precisar tomar mais líquido ainda. Água de coco, água saborizada, água. Você pode tomar alguns chás também, só que com cautela, não pode ficar tomando em excesso. Você pode estar tomando soro fisiológico, é importante estar tomando também. E sempre, o tempo todo, toma água, porque rapidinho você pode se desidratar. Tem que evitar bebidas alcoólicas e café, porque isso também em excesso pode causar desidratação. Em relação à alimentação, na fase aguda da doença, principalmente no caso da dengue, você tem aquele risco de hemorragias, né? Então, é bom evitar os salicinatos. E é onde você pode encontrar isso? No AAS, que é muito comum, conhecido, mas também em alguns alimentos. E tem alguns alimentos que têm uma quantidade maior, como amora, cebola, alho, brócolis, gengibre e vários alimentos. Então, nessa fase aguda, é bom evitar. Mas, depois que passar a fase aguda, você estiver sem risco de sangramento, hemorragia, você já pode voltar a consumir normalmente. E também não é uma quantidade muito exagerada da substância no alimento, é uma quantidade mais ou menos. Então, não precisa se preocupar tanto, tipo assim, vou cortar tudo totalmente. Não, só diminui o consumo, porque tem gente que come demais, tipo assim, muito alho na comida, muito cebola, muito tempero, tipo pimenta do reino, cúrcuma. É bom tirar um pouco por esse período. E também, eu gosto de trazer para os meus pacientes uma dieta anti-inflamatória, né? Porque, já que o problema da chikungunya ataca a articulação, é uma inflamação que está no seu corpo todo. Uma dieta anti-inflamatória vai ajudar na sua recuperação, claro, se você tiver incluído o tratamento médico juntamente com a atividade física, porque só a dieta também não faz milagre. Tá bom? Ótimo. E, assim, a gente vê que a perda de peso ela acontece demais. E aí a perda de massa magra, que é algo que
para nós, fisioterapeutas, preocupa muito. Né? E aí a pessoa vai ficando cada vez mais fadigada, mais cansada, o que era antes, que ele fazia antes de forma independente, com muita tranquilidade, passa a ser muito difícil. Né? Essa inflamação, por exemplo, que a doutora Carliana citou, essa inflamação crônica, não, perdão, esse boom de inflamação agudo ali nesse processo, o que isso pode causar a longo prazo? Por isso eu adorei esse convite, por conta disso. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer um debate assim, sensacional. Você pega, às vezes, um idoso que ele é ativo, independente, mas ele já tem uma massa muscular um pouquinho fraquinha. Aí ele pega a chikungunya, ele vai perder massa muscular por desuso. Aí que entra a importância da equipe multidisciplinar, e é o que eu falo muito no consultório. Eu vou tirar a sua dor para viabilizar você retornar à atividade física, e a nutricionista vai me ajudar a fazer esse paciente recuperar a massa magra que ela perdeu. Então, não existe um medicamento milagroso. Existe um medicamento que tira a dor, que possibilita esse paciente ir para a fisioterapia, para a musculação, para fazer uma reabilitação e, ao mesmo tempo, ganhar massa muscular e recuperar a parte do sistema imune, a reposição de proteína, vitamina D. A gente sabe, na reumatologia, dos efeitos benéficos da vitamina D. Então, tudo é um conjunto. Esse paciente ele tem que entender que só o reumatologista não vai resolver o problema dele. O caso mais emblemático, fugindo um pouco da chikungunya, são os pacientes com artrose, que é o grosso do consultório de reumatologia. O paciente chega lá, se eu quero um remédio para melhorar a artrose. Não tem. Os remédios para tratamento de artrose disponíveis no mercado hoje são extremamente caros e não têm aquela efetividade que os medicamentos para tratar artrite reumatoide e lúpus têm. Então, qual que é o princípio? Eu vou fazer uma analgesia, às vezes fazer uma infiltração articular para dar uma melhorada na dor, mas aquele efeito eu já sei que vai passar e falo com o paciente. Se você não aproveitar os 3 meses de efeito da medicação para te aliviar a dor e for para a atividade física, para fazer o fortalecimento muscular e não fizer um acompanhamento com o nutricionista para ganhar massa magra, fortalecer o tendão, fortalecer a musculatura, quando passar o efeito do medicamento, você vai voltar a sentir a dor toda de novo. Então, é isso. É alívio de dor para possibilitar ir para a reabilitação, para fazer um acompanhamento nutricional. E se você quer ficar livre do remédio, é esse o caminho. Você vai fazer medicamento para viabilizar a atividade física, ganhar massa muscular, potencializar aí o ganho. Vamos supor, o paciente tem osteoporose, você vai ajudar o paciente através da dieta, porque eu faço isso também. Se eu vejo que o paciente tem um consumo de cálcio diário já no dia a dia dele, não tem por que eu dar 2 comprimidos de carbonato de cálcio. Ele vai tomar um e suplementa o resto, da forma mais natural possível. Então, esse acompanhamento da equipe multidisciplinar para o paciente é extremamente importante. Então, a inflamação gera uma perda de massa muscular por conta da inflamação, simplesmente, e por um desuso por conta da dor. Então, o que eu preciso é desinflamar para viabilizar a atividade física, trabalhar a alimentação para que esse paciente faça essa reabilitação aí. O reumato sozinho não vai resolver o problema de ninguém. Ouviram, né, gente? Venham fazer exercício. Então, tá, a gente está falando a respeito disso. E aí, assim, além do consultório aqui, né, eu também trabalho no hospital aqui na região. E, assim, a gente vê cada vez mais a internação desses pacientes chegando em casos extremamente críticos. E aí a gente vê até mesmo doenças neurológicas aparecendo, né, que muita gente, às vezes, não entende ou fica assim, né, mas era só chikungunya? Então, por conta desse padrão inflamatório também. A gente começou a falar um pouquinho sobre fase aguda da doença. Uhum. Essa fase aguda dura em torno de quanto tempo? E qual que são, geralmente, os sintomas que a pessoa vai ter? Essa pergunta é muito importante. Eu só queria abrir um parênteses para te agradecer por uma informação que você me deu aqui. Eu não sabia que o gengibre era tão rico em salicilato assim. Então, e realmente você lê na literatura que ele tem um efeito anti-inflamatório. Então, quando você fala dessas medicações naturais, por exemplo, você vê que tem gengibre em alta quantidade. Você não vai usar esse medicamento, mesmo que natural, na fase aguda.
Então, é isso que os pacientes precisam entender. Essas fórmulas mágicas que aparecem, se você quer usar, e eu não vou ficar entrando no mérito se faz efeito ou não usem na fase aguda, porque você não tem certeza do que tem ali. Agora, na fase subaguda, para aliviar a dor, aí você vai usar do jeito que você já queria usar. Mas na fase aguda, isso já é um apelo pessoal. Por quê? Pode ter gengibre? Pode. E a colega nutricionista acabou de falar que ela é rica em salicilato. Então, é uma coisa que você não deve usar. E se você der o azar de pegar uma fórmula que não tem só isso, tem anti-inflamatório, alguma coisa escondida ali, isso vai te trazer um malefício muito grande. E essa história da cúrcuma é muito interessante, porque eu já peguei 2 casos de pacientes que chegaram no meu consultório com a mão amarela. E aí, queixando de mão amarela, eu bati cabeça pra caramba para entender por que a mão daquele paciente estava amarelo e pedi bilirrubina, né, achando que era uma icterícia, mas a esclera estava normal. Aí, conversando, comia muito cúrcuma. Temperava tudo com cúrcuma e aquela mãozinha amarela por excesso de cúrcuma, entendeu? E aí, na segunda vez, eu não deixei passar, já foi mais fácil o diagnóstico. Então, assim, às vezes, você está usando uma coisa natural e vai parar no médico por uma coisa de um remédio natural que você não sabe. Então, assim, olha o transtorno que isso trouxe para o paciente. Ele tomava cúrcuma demais, porque ele acredita na potência da cúrcuma, tudo bem. A necessidade de você saber usar na dose correta. E foi pagar uma consulta porque a mão estava amarela e alguém falou com ele que aquilo era uma icterícia que poderia ser câncer de pâncreas. Então, você imagina o transtorno que esse paciente não teve pelo consumo da cúrcuma, e aí um colega falou que aquilo poderia ser câncer, até ele conseguir, até eu definir que não era um câncer, gerou uma dor de cabeça muito grande. Então, eu gostaria de abrir esse parênteses aí, te agradecer por essas informações, fazer essas ponderações. Assim, você pode usar uma coisa natural, assim, mas toma cuidado, que não é porque é natural, você também vai sair tomando a torta à direita. Isso é importante, pensando, por exemplo, no paciente crônico, cardiopata, um hipertenso, um diabético, que começa a tomar. É natural, mas isso pode desencadear uma série de complicações de uma patologia que você já tem, que já está estabilizada. Exatamente. É verdade. E dieta, gente, suplementação é personalizado. Você não vai tomar de qualquer forma, você tem que fazer exame. Às vezes você não está precisando tomar tal medicação, tal vitamina. Às vezes você está com uma hipervitaminose de vitamina D, por exemplo, e nem está sabendo. Está correndo um monte de risco de saúde. Porque teve o boom da vitamina D recentemente, né? Curava-se tudo com superdosagem de vitamina D. Eu vi isso na reumatologia. Lançou um protocolo aí que, se você tomasse 50 mil unidades de vitamina D por dia, você curava qualquer doença reumatológica. Aí o que você começou a ver era o contrário. Eram as pessoas passando mal por excesso de vitamina D. Então, essa questão da medicação ser natural, vamos lá. Vou dar um exemplo clássico aqui. Quer uma coisa mais natural do que o caldo de cana? É natural. Você foi ali, moeu e tomou. Mas dá um copão desse 3 vezes por dia para o diabético. Misericórdia. Então, você está entendendo? Existe uma coisa que é natural, que você pode usar, e existe coisas naturais também que, se você usar em forma, em dosagens absurdas, pode trazer um problema. Mas, respondendo a sua pergunta sobre essa questão, deixa eu contar para vocês como é que foi feita essa divisão. Todas as arboviroses, a gente sabe que o tempo de viremia, que é o tempo que o vírus está circulando no sangue, ele dura em torno de 7 dias. Então, 7 dias o vírus está circulando ali. O período está fazendo febre, aquela coisa toda, passando mal, dor no corpo. Depois vem o período de defervescência. O seu organismo já conseguiu controlar o vírus, mas fica uma reação inflamatória ainda ali persistente. Pós esses 7 dias é que vai começar a acontecer, nos pacientes que têm predisposição, a dengue hemorrágica. Porque gerou um estado de inflamação ali exagerado e esse paciente começa a ter sintomas de inflamação sistêmica, levando ao que a gente chama de dengue hemorrágica. Então, essa reação inflamatória sistêmica vai dar plaquetopenia, vai dar infiltração difusa, o paciente vai ficar inchado, com dor abdominal. Então, nesse período, apesar do paciente estar grave, já não tem mais vírus ali. Na chikungunya, especificamente, o que a gente classifica de fase aguda são os 14 primeiros dias. Nessa fase, a gente evita usar medicamentos como anti-inflamatórios, corticoides, até os naturais, nessa fase você tem que evitar de usar. Você só vai usar analgésico, dipirona, paracetamol, codeína, tramal. Vai resolver a dor? Não vai. Vai dar uma aliviada. Então, você tenta fazer ali um rodízio de dipirona com paracetamol e tramal para dar uma segurada, mas não vai resolver o problema. A partir do 14º dia, já passou aquele risco de, se caso tiver dengue, virar uma dengue hemorrágica, de ser um quadro grave agudo de chikungunya, de você ter um desfecho desfavorável na fase aguda, porque
o maior risco desses pacientes de óbito é na fase aguda. É na fase aguda que você faz uma miocardite viral, é na fase aguda que você faz uma meningite viral, é na fase aguda que você vai ter, às vezes, uma infiltração pulmonar ali que vai te levar a uma insuficiência respiratória. Então, nessa fase aguda, quanto mais você poder segurar só com sintomático e hidratar bastante, melhor. Então, nada de usar medicamento nem natural nessa fase, porque você vai se expor aí a um risco desnecessário. Agora, a partir da fase subaguda, que é de 14 dias aos primeiros 3 meses, ali você tem um arsenal terapêutico mais seguro para usar, que inclui o corticoide, os anti-inflamatórios, os analgésicos, relaxantes musculares, às vezes os medicamentos de controle de dor crônica, como a pregabalina, a gabapentina, tem uma série de medicamentos, e os medicamentos que cada um acredita que funciona, né? Então, a partir dali, você procura um médico e faz esse tratamento específico da dor. Voltando, e vou reforçar, não adianta ir no médico, fazer uso desses medicamentos e não ir para a reabilitação. Principalmente se tratando de um idoso sarcopênico, que ele vai perder massa muscular, ele vai precisar fazer reabilitação, vai precisar de uma avaliação nutricional para ele poder fazer tanta reposição proteica que ele precisa para ganhar massa muscular, quanto outras coisas que o nutricionista julgar necessário. Na fase crônica, a gente considera a fase crônica 3 meses acima de 3 meses de manutenção da dor. Quando a gente usa o termo crônico, não quer dizer que o paciente ficou crônico e está com aquilo para o resto da vida. É crônico porque já tem 3 meses e a gente prevê que vai ser um tratamento mais difícil, mas uma grande parcela desses pacientes vão fazer um tratamento na fase crônica e vão ficar livres também da dor. Mas existe um percentual mínimo de uns 5% que vão acabar virando uma doença reumatológica. Esse paciente vai evoluir com todos os critérios para uma artrite reumatoide, por exemplo, ou pode evoluir com critérios de uma espondilite anquilosante, porque a gente sabe, no dia a dia da reumatologia, que todo e qualquer vírus pode ser um desencadeador de doença reumatológica. Então, a chikungunya dá esse golpe aí no pessoal e vão ter alguns sorteados, vamos dizer assim, na mega-sena do azar, né? É tão difícil você ser esse sorteado assim, que é como se você tivesse ganhado ao contrário, no sorte ao revés aí, de 1 em 1 milhão, você vai acabar sendo essa pessoa que vai evoluir com uma doença reumatológica, e se evoluir, nós vamos fazer um tratamento igual de artrite reumatoide. Esse paciente vai ter qualidade de vida igualzinho o paciente da artrite reumatoide tem, desde que ele faça um acompanhamento regular com o reumatologista e vá atendendo tudo isso que a gente está falando aqui. Tomar medicação, vida ativa, fazer acompanhamento nutricional, fazer acompanhamento, às vezes, com um profissional de educação física para poder reabilitar, ganhar massa muscular. E até psicológico, né? Porque muita com gente certeza. Fica muito debilitado mentalmente. Boa parte desses pacientes evolui não só com artrite crônica, mas evolui com um perfil de fibromialgia, que é uma dor desencadeada pelo estresse, insônia, problemas pessoais, né? Então, aquilo o paciente começa a entrar numa espiral ali negativa ali, onde tudo está errado, não era assim, depois desse negócio aí, e aquilo vai só potencializando a dor. E é uma dor que não vai responder a prednisona e não vai responder a anti-inflamatório. Vai responder com o controle emocional. E isso é muito importante, porque o paciente que entra nesse perfil fibromialgico, ele sofre até mais do que o paciente que só tem a dor articular. Porque a dor articular, o que acontece? Você dá o prednisona, ele melhora. Ele pode até ficar bravo que vai ter que usar o remédio, mas pelo menos ele vai ficar sem dor. O perfil fibromialgico, às vezes, você vai usar os medicamentos que estão disponíveis para fibromialgia e esse paciente não vai ter o alívio sintomático que ele espera. E ele não vai querer fazer atividade física porque ele está falando que dói. Mas, se ele não fizer atividade física, aí é que ele não vai melhorar mesmo. Então, a produção dos fármacos endógenos. Exatamente. Né? Você tem que... boa parte da melhoria desses pacientes com doença reumatológica e fibromialgia está muito associado à produção de dopamina, da serotonina, motivado pelo padrão de alimentação que você tem e o estilo de vida que você leva. Se você é sedentário, você não vai ter uma tolerância à dor e nem vai produzir essas serotoninas. Se você é uma pessoa ativa, você tem uma resistência maior à dor, produz serotonina, dopamina, tudo isso, aquilo que vai te dar uma sensação de bem-estar sem necessariamente tomar medicamento. Ótimo. É importante a gente falar dessas fases, porque isso no consultório eu tenho notado muito. Às vezes o paciente vem para a reabilitação e aí ele está num nível de desânimo e um medo
de saber se vai virar ou não um paciente reumatológico, né? Porque não sei quem tem 5 anos e sente dor até hoje. E a grande queixa, principalmente da chikungunya, é mãos, pés, tornozelos e punho. Então, essa queixa ela é intensa. E uma coisa que eu falo sempre para os pacientes: hoje eu estou com dor, eu acho que eu não vou. Aí que você tem que vir. Nós vamos no seu limite. Mas é aí que você tem que vir. Porque na hora que a gente sai de lá, você sai muito melhor, a dor diminui, mas até chegar lá, a gente sabe que é difícil. Eu passei na minha pele, gente. Eu chegava aqui para tratar com a Isabela, reclamando, mal-humorada, tinha dó dela. Mas aí, depois que terminava a sessão, nossa, era outra pessoa, muito melhor, muito mais disposta, saía até rindo daqui. E é isso que os pacientes falam para mim. Nossa, vir aqui... Tem dia que é puxado. Porém, eu saio daqui, o meu dia é outro. É outro. É verdade. Exatamente. Né? Então, assim, a importância de ter esse alívio medicamentoso, de ter esse suporte nutricional, porque também, gente, exercício físico sem suporte nutricional reduz muito a capacidade de performance do cliente, né, do paciente. Então, assim, a gente tem que trabalhar junto, né? Esse é o grande objetivo aqui. Ótimo. Então, assim, a gente já falou um pouquinho sobre, né, alimentação, a gente falou um pouquinho sobre a importância da atividade física, dos hábitos de vida, dessa condição de tratamento medicamentoso, né? E, assim, vejo muito nesses casos mais graves. Encefalite, já peguei. Né? Já peguei pacientes com suspeita de Guillain-Barré, pós-arbovirose. Então, assim, doenças extremamente graves, né? E aí, assim, em relação à dengue, né? Em relação à dengue, a gente tem aí falando sobre a dengue hemorrágica, e aí a gente falou um pouquinho no início da nossa conversa sobre vacina. Então, assim, são duas questões que, por exemplo, primeiro, da dengue. Hoje nós temos quantos tipos de vírus? São 4? São 4 sorotipos. São 4 sorotipos. E aí o paciente ele pode contrair a doença 4 vezes? E como que está essa vacina em relação a isso? Para quem que é indicado? Porque tem uma discussão aí que, às vezes, nem está sendo tão falada quanto a do Covid, que a gente ouvia mais, né? Mas vai ter um impacto grande, tanto positivamente quanto para pacientes que, às vezes, não podem fazer uso por alguma indicação médica. Esse tema da vacina, a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito ponderado no que a gente vai falar, porque a discussão da vacina antes do Covid era uma e a discussão da vacina pós-Covid passou a ser outra. Então, eu vou dar um exemplo clássico para vocês da importância da vacina. Em 2017, nós tivemos um surto de febre amarela na região por um descuido do Estado, da população, que não se vacinou pela febre amarela. Uma doença que estava erradicada no país, fez um pico, matou um monte de pai de família, de trabalhador, de pessoas jovens. A maioria das pessoas que internaram lá eram pessoas que estavam em idade produtiva, trabalhando na roça, estava no mato ali, tomou a picada do bichinho e morreu. A partir do momento que o Estado mobilizou e começou a vacinar todo mundo de novo, ou vacinar as que não tinham vacinado, em 3 meses a gente fechou a UTI de febre amarela. Então, essa é a eficácia da vacina. A vacina de febre amarela ela é muito antiga. É uma vacina que não tem como você ficar discutindo mais as eficácias dela. Mas ela é contraindicada para o paciente imunossuprimido. Então, você tem que pesar o risco-benefício para o paciente reumatológico que usa imunossupressão. O paciente reumatológico é um paciente muito específico, né? Exato. O paciente reumatológico que já tem doença autoimune, qualquer coisa pode desencadear uma reação autoimune dele. Porque dependendo da produção da vacina, né, você desencadeia um processo. Exatamente. E se você dá uma vacina de vírus vivo num paciente que já tem uma imunodepressão, ele pode evoluir com aquela doença naquele paciente, porque ele está recebendo um vírus vivo ali, fraco. E o sistema imune dele não Para mim, que não tomo nada, mas para um paciente que faz um uso de imunossupressor, não vai ser tão fraco. Então, eu gosto de dar esse exemplo da vacina da febre amarela para mostrar o que é uma eficácia de vacina. No Covid, houve uma contestação muito grande das vacinas por conta da velocidade que elas foram produzidas, e aí ficou aquele grupo, um pró, um anti-vacina. Guilherme, você tomou? Tomei todas. Tá? Eu precisava tomar,
porque eu acredito no efeito da vacina para a humanidade. Aí você pode questionar que realmente a efetividade da vacina, se teve efeito colateral, se não teve. Mas a febre amarela não tem por que você não vacinar um paciente, porque ele já foi uma vacina muito testada. Então, saímos do Covid e agora nós temos uma vacina de dengue disponível. Uma vacina de vírus vivo, que o próprio fabricante fala que é só crianças acima de 4 anos e pessoas abaixo de 60 anos que estão indicadas de tomar a vacina. Uma vacina que tem mais de 4 anos que está sendo testada. Então, não é uma vacina que caiu de paraquedas. Não tem por que uma pessoa não querer fazer a vacina da dengue. E a vacina de chikungunya está em andamento pelo Butantan, até onde eu li, com resultados animadores, porque eles vão aplicando a vacina e dosando os anticorpos de chikungunya nesse paciente após a aplicação. E 98% dos pacientes tiveram a soroconversão do IgG positivo pós-vacina. Então, a solução a longo prazo, como a humanidade mostrou em várias situações, febre amarela, varíola, sarampo, é vacina. Se você tem que investir pesado, qual que é o problema que a gente sofre muito? Nós somos um país subdesenvolvido, chikungunya é uma vacina de país subdesenvolvido, a malária é uma doença de país subdesenvolvido, apesar de não ser um vírus, e a gente não investe para resolver esses problemas nossos. Então, ou seja, você tem doenças que estão na humanidade aí há milhares de anos, nos países desenvolvidos, e não tem uma vacina para elas. Agora a gente tem, né? Febre amarela, tem a da dengue chegando aí, mas falta de chikungunya ainda. Mas o de Covid, como foi uma pandemia, em 1 ano eles desenvolveram uma vacina. Então, para quem tem condição de tomar uma vacina de dengue, não tem contraindicação e é uma vacina segura, não tem por que você não tomar uma vacina, que vai te salvar. E a vacina ela tem cobertura para os 4 sorotipos. Ah, que bom. Entendeu? Lógico que não é a mesma efetividade para todos. Tipo assim, 70% para o DNV1, 80% para o 2, não sei exatamente a percentagem. Mas ela é uma vacina que cerca os 4 sorotipos, até onde eu li. Então, não tem por que você ter medo de tomar uma vacina que já foi bem testada. Aí, se você falar comigo assim, mas lá na Europa eles não estão usando. Não tem dengue lá, pô. Não tem dengue lá. Né? Não tem dengue nos Estados Unidos. Agora, você tem o que a gente tinha que fazer enquanto um país, né, não só o Brasil, como outros países que são acometidos pela dengue e chikungunya, era investir pesado numa vacina dessa para a gente conseguir erradicar a dengue e a chikungunya, igual a gente conseguiu erradicar a febre amarela. Você imagina um Brasil se não tivesse a vacina da febre amarela? A quantidade de horrores que a gente ia ver até hoje aí, e a quantidade de pessoas que deixaram de morrer por conta da vacina de febre amarela, e um pouquinho que a gente abaixou a guarda, como é que o surto veio aqui na região e levou um monte de gente. Então, assim, a minha experiência da febre amarela era uma coisa horrorosa, porque eu falei assim, gente, olha a quantidade de paciente trabalhador rural, forte, com reserva, e esses pacientes sendo levados por um descuido de uma vacina. Então, a gente tem que parar com essa história de querer demonizar a vacina. Né? Você pode até ter suas ponderações, uma coisa ou outra, se aquela vacina é eficaz. Agora, vacinas que já estão aí, como sarampo, rubéola, tétano, doenças que você nem vê mais, que você não vê mais por conta da vacina, você vai ficar questionando esse tipo de vacina. Então, a vacina de dengue está chegando para ficar. Se surgir uma melhor do que essa atual, melhor ainda. E eu sonho, assim, do fundo do meu coração, que em breve a gente tenha a disponibilidade de uma vacina segura para chikungunya também. Ótimo. Em relação aos pacientes reumatológicos? Então, quando eu fiz a residência, era contraindicado vacina de febre amarela e de vírus vivo para qualquer paciente reumatológico. Tá? Você não fazia. Para os oncológicos também. Mas hoje eles deram essa questão da decisão compartilhada. Se o paciente tem uma doença reumatológica, mas que ele não está usando mais imunossupressão em dose alta, você pode medir o risco-benefício de fazer para esse paciente. Por exemplo, em hipótese nenhuma você fazia febre amarela. Depois já começou a avaliar de fazer. E para a dengue agora também é a mesma coisa. Você não vai fazer isso para os pacientes reumatológicos que estão usando imunossupressor. Mas se você está num contexto de surto numa região e o seu paciente está ali, tem um risco maior de você fazer a vacina, você pode até fazer. Eu evito de fazer, né, até para não gerar aquele conceito de que a vacina prejudicou o paciente. A gente sabe que essa vacina, num paciente reumatológico, pode sim desencadear uma exacerbação de doença. Né? Não só a vacina, como às vezes o próprio vírus pode fazer. Vou te dar um exemplo.
Os pacientes reumatológicos que já fazem acompanhamento direitinho estão ótimos hoje. Os que pegam chikungunya, a dor dele é mais difícil de tratar depois. Ele não responde tão bem quanto um paciente que não tem doença reumatológica. Eu tenho a satisfação do uso do paciente que não tem doença reumatológica, que chega no consultório, quando você começa o tratamento dele, ele fala: não, doutor, estou ótimo. Ele pode até reclamar depois que reduziu o remédio, a dor voltou. Agora, o paciente reumatológico que já usa as medicações reumatológicas, que já pegou chikungunya em vigência de prednisona ou de um outro corticoide, ele não tem aquela resposta de dor brilhante igual aos outros pacientes. E ele acaba falando comigo: doutor, a dor que eu tenho hoje, nem no meu pior dia da minha doença reumatológica eu tive igual eu estou agora. E a gente vai passando aperto pela dificuldade de fazer o acompanhamento. Eu tenho vários pacientes meus que estavam controlados, estavam bem, fazendo atividade física e comemorando o resultado que ele colheu, e aí pegou chikungunya. Eu tive que começar com uma dificuldade de tratamento muito maior do que quando eu fiz o diagnóstico dele da doença de base. Ok. É importante a gente falar sobre isso, né? A vacina, a gente aqui, nós somos 3 profissionais da saúde e a gente trabalha com evidência científica. Então, é sempre importante dizer que toda a nossa conversa aqui ela é pautada no que tem evidência científica, né? Então, eu também tomei todas as doses da vacina, trabalhei na linha de frente da Covid e, assim, gente, calendário vacinal é algo muito sério. Então, não é porque eu nunca vi que eu não preciso ter uma segurança, né, de fazer a minha parte. E isso vale também para as arboviroses agora. Então, fazer, né, a nossa parte como população, na nossa casa, na nossa comunidade, cobrar, né, do Estado para que faça a parte também que lhe cabe e procurar ter hábitos de vida mais positivos, né, para que, se caso vier a ter a doença, que a gente tenha menos danos, né? Porque o impacto ele não é só de saúde, ele é social, ele é econômico, e a gente precisa olhar para todo o contexto que a gente tem aqui. Uma coisa assim, que é uma dúvida pessoal já para a gente chegar ao final, que muitos pacientes me perguntam até. A gente até estava falando antes aqui sobre injetáveis, né? E, às vezes, as pessoas estão tomando de forma indiscriminada. Então, por exemplo, a gente falou muito de corticoide, mas a gente também tem os anti-inflamatórios, os AINES, né, não esteroidais. Assim, o que isso causa de diferença no organismo dessa pessoa? E em relação a esses medicamentos injetáveis que as pessoas estão tomando, assim, com um curto espaço de tempo, porque aliviou. Eu achei que ia ficar 3 meses e agora, 3 dias, eu já estou voltando à dor e eu não estou dando mais conta. Essa pergunta é muito boa, até para a gente, já que está aproximando o final, eu queria me estender um pouco nela. Tá? Aproveitar, porque eu acho que isso aqui vai ter um alcance importante para poder orientar quanto mais pessoas, melhor. O tratamento de chikungunya ele não é fácil. Por que eu estou te falando? Eu tenho 10 anos que eu já conheço a doença. Em 2014, eu comecei a atender os primeiros casos, ainda fazendo residência, e até hoje eu tenho dificuldades. Existem vários estudos científicos que orientam o que a gente pode fazer e o que não deve fazer de forma alguma. E o paciente chega para a gente com um medo muito grande, e com razão, né? O corticoide, você tem que ter medo dele, sim, mas você tem que ter medo de usar por conta própria. Corticoide, eu vou falar, já falei com alguns pacientes no consultório, vou comparar com fogo. O fogo ele pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender de quem vai manejar esse fogo. Uma coisa é você colocar uma pessoa experiente no fogão para poder manejar aquilo ali, ele vai fazer a comida, vai fazer tudo e vai sair bem e vai servir aquilo ali que o pessoal vai agradecer. Agora, bota um adolescente para fazer um ovo ali, ele não vai ter a mesma destreza de uma pessoa que é um chefe de cozinha para manejar aquilo. Então, o corticoide é esse tipo de medicamento. Sendo bem usado, ele vai salvar vidas. Sendo mal usado, ele vai trazer efeitos colaterais indesejados para o paciente. O tratamento ele é baseado assim, em uso de corticoide em dose baixa. Pode usar anti-inflamatório, mas se você perguntar assim, Guilherme, você prefere usar o corticoide ou o anti-inflamatório, o Tocilax, o diclofenac? Eu prefiro usar o corticoide. Por quê? O risco do paciente fazer uma lesão renal
uma úlcera gástrica e outros efeitos a longo prazo pelo uso do anti-inflamatório é muito maior do que o uso do corticoide. Isso na minha experiência. E sem contar que a resposta ao tratamento com o corticoide é muito maior. Você começa o corticoide em dose baixa, o paciente, no dia seguinte, ele já vai para a atividade física. O anti-inflamatório, além de eu achar que ele expõe o paciente a um risco maior, o paciente não vai ter aquela efetividade da dor que vai viabilizar ele voltar para a atividade física. Então, a gente começa por aí. Agora, se realmente você começar a tomar dose alta de corticoide de forma contínua, esse paciente vai ter ganho de peso, ele vai ter desglicemia, ele pode complicar o glaucoma dele, ele vai mexer na estrutura da face, que é onde a bochechinha que vai ganhar ali, vários outros efeitos colaterais que o corticoide pode trazer indesejáveis para o paciente. Mas aí a reflexão que eu faço para o paciente, quando você pega um reumatologista de formação, confia no trabalho do profissional que você escolheu. Se você vê que é um reumatologista que fez residência de clínica médica, fez residência de reumatologia, confia nele que ele vai achar a solução para o seu problema. Alguns pacientes vão ter resposta mais rápido, outros não. Nenhum paciente é igual a outro. Você pode olhar na sua casa, você que teve chikungunya, que na sua família várias pessoas tiveram. Cada um teve uma manifestação diferente, cada um teve uma resposta diferente. Teve paciente que melhorou sem tomar nada, teve paciente que tomou só uma injeção e a dor não voltou, e tem paciente que está até hoje precisando da ajuda. Então, isso é muito importante, essa percepção que cada paciente vai responder e o reumatologista vai tratar aquele paciente ali como único. Então, por que eu estou dizendo isso? Vocês pacientes acham que o paciente de lúpus que eu trato no consultório, ele não tem diabetes às vezes, ele não tem ganho de peso, ele não tem história de glaucoma, não tem história de catarata? O paciente chega com esse pacote todo para mim. E eu desafio você ir no meu consultório e ver, salvo algumas raríssimas exceções, se tem algum paciente lá que descompensou a glicose porque eu usei corticoide de forma errada, se tem paciente que ganhou peso demais porque usou. Hoje mesmo, até com aquela colega que a gente estava conversando, que é minha personal, ela falou assim, a minha mãe tem uma dificuldade de tratar porque ela tem glaucoma. Olha, eu estou tratando um monte de paciente com glaucoma, com chikungunya. Terapêutico individualizado. E não estou piorando o glaucoma deles, né? Porque eu sei que ele tem o glaucoma, eu sei que eu tenho que prestar atenção naquele glaucoma dele, eu tenho uma dose segura para fazer e já vou falar com ele assim, vai no seu oftalmologista em tanto tempo e explica para ele que você está usando essa medicação aqui, para ele ver se deu alguma alteração no seu glaucoma. Isso é tão recente para mim que esses dias uma paciente minha voltou, doutor, eu estou ótimo, não afetou meu glaucoma, eu fui no oftalmo, o oftalmo mandou uma cartinha falando que não precisou mexer em nada, porque não teve... Então, assim, tudo é acompanhamento. Né? O paciente que tem aquele diabetes descompensado, o caso mais emblemático para mim foi uma conterrânea minha, ativa, 70 e poucos anos, e ela veio trazida em cadeira de roda, assim, por dor e com aquela fisionomia meio de demência, sabe? Quando o paciente fica meio apático, assim, meio parado. E não conseguindo fazer nada. E uma diabética insulina dependente. Eu conversei com a minha prima que estava cuidando dela e falei assim, nós vamos fazer assim, a glicose dela vai subir, você vai fazer o controle mais rígido, porque a glicose vai subir, mas ela vai passar. Hoje, você olha para ela, a glicose dela está normal, ela já voltou ao padrão de insulina normal que ela usava, e você olha para ela, você não fala que ela não teve nada. Então, esse acompanhamento médico com um reumatologista de formação te possibilita a tratar a doença de uma forma que, mesmo que você tenha diabetes, insuficiência renal crônica, já tenha infartado, você consegue fazer isso de uma forma segura para o paciente. Então, é a mesma coisa. Existe um profissional que sabe manejar, que sabe controlar a máquina ali para te levar ao resultado final, que é ali a melhora da sua qualidade de vida, e você pode tentar fazer isso. Eu posso entregar aqui um carro de Fórmula 1 na sua mão. Eu vou dirigir e fazer um percurso ali. Mas se eu colocar na mão do Hamilton hoje, ele vai fazer o percurso com muito mais eficiência e com menor risco de sofrer um acidente no percurso. Então, o profissional não está ali para ficar brincando com o paciente. Pelo menos os reumatologistas que eu conheço de formação, todos têm esse cuidado. Para ser reumatologista, o reumatologista já tem que gostar desse espectro do desafio, da clínica médica, da conversa, do exame físico, do ouvir o paciente, né? Desmistificar algumas coisas que a gente fica ali com a preocupação. Então, assim, chegou recentemente uma paciente no meu consultório, você vê que a mulher toda trabalhada assim, com
com a parte estética, né? Aí você fala assim, cara, essa aqui eu já sei que ela vai ter medo de usar o corticoide, mas eu tenho que explicar para ela que ela precisa passar por esse processo, fazer atividade física, porque se ela fizer atividade física com essa dose baixinha, a última coisa que vai acontecer é ela engordar. Porque se ela gastar energia, ela não vai ter hiperglicemia com essa dose baixa, ela não vai ganhar peso com essa dose. Então, se eu viabilizar ela para ela voltar para a academia que ela sempre fez, eu te falo que daqui 2 meses ela vai estar sem corticoide, não vai estar gorda, não vai ter problema de glicemia e vai estar curada da diabetes. Só que isso requer o quê? Um reumatologista que abrace a causa, um fisioterapeuta para chamar de seu e um nutricionista para chamar de sua, entendeu? É assim que funciona. Não tem remédio milagroso. Isso, essa responsabilidade é algo assim que os pacientes que vêm, né, fazer aqui com a gente, treinar com a gente, fazer reabilitação com a gente, eles sentem essa diferença. Por quê? Eu falo o seguinte, eu não trato a articulação, eu não trato a coluna, eu não trato o pé, eu não trato a mão, eu trato o paciente. Não tem como eu prescrever um exercício se eu não entender do metabolismo desse cliente. Exato. Ele é diabético? Quanto que está essa glicemia antes do exercício, depois do exercício? Porque o exercício tem um efeito hipoglicemiante. Sim. Então, a gente tem que verificar isso. Ah, está no valor tal. Espera aí. Nós precisamos fazer uma suplementação? Não. Vamos segurar um pouquinho, vamos treinar mais hoje força, vamos treinar o aeróbico. E do mesmo para os pacientes cardiopatas, por exemplo. Eu tenho um paciente que tem fração de ejeção de 23%, uma insuficiência cardíaca grave, com fração de ejeção reduzida. Exato. Então, a gente tem que monitorizar ali frequencímetro, ritmo cardíaco, traçado eletrocardiográfico, para eu entender como que ele se comporta. Tudo isso que você está falando é tão importante que você não vai aplicar o mesmo exercício para um paciente com a fração de ejeção de 23. Claro que não. Para um paciente que tem fração de ejeção de 60. Não. É a mesma coisa. O paciente que tem ali seus 50 anos, uma massa muscular e sem comorbidades, não vai tomar o mesmo medicamento da vozinha de 90 anos que pegou chikungunya e que a família chegou e disse, doutor, ela é ativa, tem 90 anos, mas ela varre o quintal, ela faz tudo, agora ela não está fazendo nada. Você consegue fazer um tratamento para esse paciente com uma dose um pouco menor, porque ela já tem a massa muscular um pouquinho mais reduzida, tem as comorbidades dela, fazendo uma coisa individualizada. E é igual a nutrição, as pessoas ficam querendo uma dieta milagrosa que é igual para todo mundo. Mas não, você não é igual a todo mundo, cada um é particular. Então, por que você acha que o que eu vou comer vai funcionar para você? Você pode ter necessidades completamente diferentes da minha. É importante a gente falar sobre isso, porque, assim, eu falo sempre, o medicamento que eu prescrevo chama-se exercício físico. A dose tem que ser adequada. Ela não pode ser ela não pode ser hiper. Não se espanta o paciente. Com certeza. Então, a gente vai construindo. Aquilo que a gente falou do Pilates, por exemplo, às vezes tem pacientes que vêm que a gente usa o método Pilates, já vem um pouco assim, nossa, eu vou pendurar ali, ficar de cabeça para baixo. Não, calma. O Pilates ele é uma ferramenta terapêutica que eu vou utilizar com base na consulta que você fez e que a gente descobriu o que a gente precisa melhorar. Então, não é igual para todo mundo. Exatamente. Né? Então, eu falo o seguinte, assim como a reumatologia, dentro da fisioterapia, a gente precisa procurar pessoas capacitadas e especializadas. Hoje em dia, a fisioterapia cresceu muito e eu falo assim, com propriedade. Nenhum fisioterapeuta ele é bom em tudo. Como dentro da medicina, que a gente tem as áreas específicas, dentro da fisioterapia a gente também tem essas áreas específicas. Eu preciso entender de movimento e preciso entender dos sistemas e tratar aquela pessoa como um todo. Ela merece ser tratada com a complexidade que ela apresenta. E aí, voltando para a chikungunya, dentro do que a gente falou, né, que mão, punho, tornozelo, pés, por exemplo. A pessoa ela chega para mim com essa queixa. E muitas clínicas de fisioterapia fazem isso. Então, vou pegar uma guia aqui, ó, que essa guia aqui é para a mão. Ah, não, mas está doendo meu punho. Não, você tem que ir lá e pegar uma guia para o punho. Não é assim que funciona. Uhum. Né? Às vezes, essa pessoa tem uma disfunção que está ali articular, potencializada pela doença, mas, às vezes, ela tem uma disfunção cervical que está desencadeando isso tudo. Então, a importância de eu fazer esse acompanhamento, a importância de eu ter essa suplementação medicamentosa, né, para que o paciente consiga executar aquela atividade que foi proposta.
A importância de eu ter a suplementação nutricional para que ele produza, que ele ganhe massa, que ele tenha aquela resposta ao treino, porque senão ele não vai ter. E aí a gente começa a falar de uma coisa que a gente estava falando antes, né? Sobre a neurociência da dor, que está ganhando aí grande espaço, que são os tratamentos não farmacológicos. Então, a gente usar o nosso corpo como farmácia, a gente produzir opioides endógenos, a gente dessensibilizar vias que estão construídas, principalmente para esse paciente que tem dor crônica, e é algo que não tem que ser visto somente como... no início, a gente até vê como um tratamento, mas depois passa a ser um estilo de vida. Exato. E eu acho que é isso que a gente busca aqui. Exato. Né? Eu falo isso assim com meus pacientes, todos. Independente se é chikungunya, se é lúpus, se é espondilite anquilosante. Eu preciso achar uma forma para viabilizar uma vida ativa, com atividade física. A partir daí, você vem conversar comigo sobre tirar medicamento. Não dá, porque o paciente acha que eu vou ter que usar para a vida inteira. Vai depender de você. Se você fizer o medicamento e levar uma vida ativa, com a nutrição equilibrada, fazendo atividade física regular, as chances de retirar medicamentos são absurdamente. Hoje eu dei um exemplo na academia de um paciente meu com espondilite anquilosante. Ele toma 1 comprimido por dia. E ele saiu de uma situação de incapacitação para ser um rato de academia e tomar um medicamentozinho por dia. Então, olha a mudança de estilo de vida desse paciente. O paciente estava desacreditado, que quando ele recebeu o diagnóstico, ele foi olhar no Google lá e desesperou. Ô, doutor, mas eu vou ficar assim, desse jeito, com a coluna assim? Não vai, cara. Vamos. Ele assumiu a responsabilidade dele enquanto paciente, investiu na saúde dele, ele saiu de uma prescrição que estava cheia de remédio para uma prescrição que não tem quase nada de medicamento. Entendeu? Então, assim, funciona, tem resultado, precisa ter adesão. Exatamente. E uma equipe coesa, que converse, que discuta e que encontre as melhores soluções, que a gente vai ajustando aqui, cada um contribuindo para que a gente desenvolva e chegue ao resultado final, que é o paciente, que é a qualidade de vida desse paciente. E sempre entender que ele está num contexto muito maior do que só aquela limitação física. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês. Mais alguma coisa para complementar, doutor Guilherme, que você queira falar? Não, eu só agradeço muito mesmo assim, pela oportunidade. Eu acho que a gente estava conversando com vocês antes. Isso é um sonho meu antigo, se algum dia eu conseguir tirar isso do papel, né, de ter um centro onde você tem um reumatologista atendendo, com uma equipe de reabilitação pronta, uma nutricionista, uma psicóloga, às vezes até um psiquiatra também, tudo no mesmo setor. Na verdade, eu queria montar uma academia dentro do mesmo setor. Isso é um sonho antigo, de o paciente chegar ali e saber que, além dele ter a consulta com o reumatologista, se ele precisar de um nutricionista que tem toda a noção, porque cada doença reumatológica existe um padrão de nutrição que você vai fazer para ele. Você pega um paciente com gota, se você fizer um perfil de nutrição para ele voltado para a gota, esse paciente vai ter uma resposta brilhante. Se você pegar um paciente, por exemplo, com uma doença articular por uma doença inflamatória, né? Você pega os pacientes com Crohn, retocolite, esses pacientes têm manifestação articular. E ele faz um processo ali de tratamento com a nutricionista, usando probiótico, essas coisas todas vão ter ganho na dor articular desse paciente. E, ao mesmo tempo que ele sabe que tem a nutricionista dele ali, que ele pode agendar a consulta no mesmo dia, ele vai lá na fisioterapia. Ah, Guilherme, mas isso aqui fica muito longe para mim, porque eu moro em outra cidade. Vem aqui uma vez por semana, né? Tenta adequar para você, saiba que você pode vir aqui uma vez por semana e continuar os exercícios lá na sua cidade de origem, orientado pelo profissional daqui, né? Então, vamos supor, você foi lá, você avaliou o paciente lá no nosso centro lá, e o paciente só pode vir uma vez por semana, mas você passou um padrão de exercício para ele que, às vezes, um outro colega fisioterapeuta lá pode dar continuidade. Por quê? Nós estamos num centro onde você vai saber tudo de nutrição de gota, você vai saber tudo de reabilitação de gota, e nós vamos ter um reumatologista específico no tratamento de gota. Estou dando só um exemplo. Então, esse padrão de multidisciplinaridade, para o paciente reumatológico que adere a isso, o ganho é muito grande. Então, a gente falou muito aqui de chikungunya, mas esse conceito de multidisciplinaridade, isso serve para tudo na medicina. Você tem visto pacientes internando por chikungunya e que, às vezes, ele faz uma infecção ali naquele período, por uma pneumonia, e permanece ali dias internados, acamado, não consegue nem ir no banheiro.
A família acha que aquele paciente vai sair do hospital andando igual ele entrou. Não vai. Não vai. Não vai. Você vai tratar a infecção, você vai aliviar a dor da chikungunya, ele vai sair dali de dentro com uma prescrição de fisioterapia e reabilitação domiciliar, e a partir da reabilitação e do ajuste da dieta dele, que ele vai voltar a ser aquele paciente funcional que ele era antes de internar. Não tem um medicamento que você dá para o paciente e bota ele para andar do dia para a noite. Não tem a pílula do milagre. Essa reunião nossa, esse debate nosso é muito importante, porque o usuário precisa entender que não existe médico milagroso. Existe médico, nutricionista, fisioterapeuta comprometido, porque ele se sente satisfeito quando ele vê a melhora do paciente, mas se o paciente não tiver o compromisso dele de acreditar naquele profissional, porque eu vejo isso acontecer. Tem paciente que vai lá com uma consulta, volta, retorno, eu vi que eu não consegui resolver, eu acabo dando mais um retorno para ele, e às vezes o paciente não acredita e some. Eu falo assim, poxa, se ele tivesse voltado aqui, eu entendi que não deu certo com esse aqui, mas era fazer um ajuste aqui, porque você não tira 10 em todas as provas de imediato. Às vezes você vai tirar um 8,5 aqui e numa segunda prova lá você vai falar assim, não, agora eu tirei 10, resolvi o problema do paciente. Então, é acreditar no profissional e na continuidade de um tratamento, tanto do médico, quanto do nutricionista, quanto do fisioterapeuta. É importante você falar disso, porque eu sempre falo com os meus pacientes assim, eu falo assim, olha, eu estou aqui para te ajudar a trilhar o caminho, mas é você quem vai trilhar. A Carliana é minha paciente, ela sabe disso. Hoje eu estou com muita dor. Você tem que vir com dor, gente. Você tem que vir para a fisioterapia porque está doendo mesmo, porque você vai sair aliviado. Verdade. O repouso ele é contraindicado para melhora de dor, isso é científico, né? E a gente, por exemplo, aqui a gente se preocupa muito com o padrão de movimento. Então, eu quero que você se movimente bem. Não é carga, não é peso e vamos embora. Não é assim. Então, eu sou muito chata com essas questões aqui. Né? Eles falam comigo assim, nossa, você é? Sou mesmo. Porque a gente quer ver o resultado. Exato. A gente pega aquilo para a gente, é um desafio, é um negócio assim, que só quem... Tem satisfação melhor? Eu vou te falar, o paciente que te procura na nutrição, doutor, eu preciso perder peso por isso, ou eu preciso melhorar a minha glicose, meu colesterol, e o paciente chega com você com os exames assim, tudo ótimo depois. Nossa, não tem condição, é bom demais. Para mim é muito bom quando o paciente chega para mim. E a felicidade deles, né? Fala assim, nossa, eu resolvi, não preciso de remédio, não preciso de nada mais. Eu recebi um paciente aqui, né, até a gente contando as histórias. Eu recebi um paciente aqui, ele é de Belo Oriente, ele veio por uma indicação. Paciente de 52 anos, ele teve um infarto há 1 ano. Era motorista, rodava para todo lado, e aí ele parou de dirigir, ele andava em casa, cansava, e tinha toda aquela pessoa alta astral, participativa na comunidade, servia na igreja, aquela coisa toda. E aí ele veio, e aí a gente começou o tratamento de reabilitação. Ele fazia uso de um medicamento para insuficiência cardíaca, que também tinha um efeito hipoglicemiante, então a gente tinha que ficar de olho nisso. Entramos com a suplementação nutricional, a nutricionista fez os ajustes para ele vir treinar. E aí ele tinha dificuldade de vir, porque não era daqui, e a gente fez justamente isso. Correlacionamos aqui a proposta dele. Primeiro, ele saiu daquela fase, né, na fase 2 da reabilitação, conseguiu, parou de ter sintoma, voltou a dirigir, voltou a caminhar, pedalar, fazia tudo normalmente. Cuidava do gado da roça, que já não estava cuidando mais. E aí, hoje ele faz o acompanhamento com a gente e mantém lá na cidade dele com essa parceria. Porque a gente que é da saúde, a gente tem que entender que a gente trabalha em rede. Exatamente. Verdade. E não se trata de... Não é ordem. É discussão clínica dentro da especialidade de cada pessoa. Exatamente. Isso é fantástico, gente. Isso brilha os olhos. Né? A gente que trabalha com saúde, que gosta, isso brilha os olhos. Então, mais alguma consideração para a gente finalizar? Não, só agradecer mesmo pela discussão e fico à disposição para poder voltar aí, e agradeço a vocês aí pelo aprendizado que eu tive aqui. Assim, eu só consolidei mais alguns conceitos que eu sempre carreguei comigo, que a multidisciplinaridade ela é muito importante, e hoje foi mais um dia de consolidar esse tipo de pensamento. Você também contribuiu demais. Né? Eu também agradeço muito pela oportunidade, aprendi muito, espero poder
estar ajudando vocês mais aí pela frente. Obrigada. Amém. Então, se você conhece alguém que já teve chikungunya, dengue, precisa de ouvir tudo isso que a gente falou aqui, você vai compartilhar esse vídeo, compartilhar esse podcast e fique ligado, porque tem muita coisa nova vindo por aí. Se você já teve e quer melhorar das dores, nossos contatos estão na descrição e será um prazer lhe atender. Um abraço e até a próxima.